Ler ainda é importante? Antes de responder essa pergunta, temos que voltar à década de 1430 no território que constitui hoje a atual Alemanha. Johannes Gutenberg cria a chamada prensa móvel. Era uma máquina em madeira e as letras que eram impressas no papel eram peças de metal móveis e que podiam ser manipuladas, podiam mudar de ordem e assim formar novos textos a cada impressão, a cada tiragem. Isso foi tão importante, tão revolucionário, porque o que nós tínhamos antes era a produção manual dentro de mosteiros, ou seja, os monges especializados na transcrição de textos antigos faziam à mão e dentro dessas salas especializadas, e o acesso ficava limitado a quem morava, a quem trabalhava dentro desses mosteiros. Portanto, a prensa móvel trouxe a possibilidade da massificação e da divulgação de livros, folhetos, jornais e todas as fontes de informação, todos os meios de comunicação possíveis a partir de textos escritos. Esse processo foi importante também para um movimento que começou no fim do século XVII e perdurou até o começo do século XIX, o chamado Iluminismo, que era a crença no poder, ou a confiança no poder da razão humana. Nas próprias palavras de Immanuel Kant, esse iluminismo era a saída do ser humano da menor idade pela qual ele próprio é responsável, pela qual ele próprio é culpado. E como parte dessas ideias iluministas, nós tínhamos também a crença na capacidade do ser humano de agir de forma racional e sem contradições. E também de forma muito crítica a postura da igreja na época, mas não só a igreja, mas também em todos os âmbitos, até os âmbitos sociais. Isso trazia também a ideia de fim dos preconceitos e também a possibilidade de melhoria de vida das sociedades humanas. E com tudo isso, com essa atitude crítica, essa atitude racional, podia trazer a libertação para o ser humano. Ou seja, enfim, tão esperada e sonhada liberdade, porque esse ser humano agora é emancipado e esclarecido e crítico com tudo o que cerca. E as universidades e academias de ciência exerceram um papel fundamental na divulgação e também na implementação dessas ideias iluministas. Temos que lembrar também que a parte da população que tinha uma formação acadêmica, que ocupava de fato esses espaços e podia produzir conhecimento científico baseado nessa racionalização trazida pelos iluministas, era uma parcela pequena da população, novamente, era apenas a alta burguesia, a nobreza, que realmente que tinha essa formação acadêmica e podia exercer nesses espaços. O resto da população, que incluía também uma burguesia de classe mais baixa, uma baixa burguesia, e que não era acadêmica, para eles restavam os espaços chamados sociedades de leitura. Nessas sociedades de leitura, cidadãos que não eram acadêmicos se reuniam e pagavam, por exemplo, a assinatura de revistas ou compravam livros e faziam uma leitura em conjunto e, posteriormente, um debate e uma avaliação do que foi lido. É muito interessante pensar nessa forma de associação, porque, pelo menos na minha experiência universitária, eu não encontrei pessoas que se encontravam apenas para debater em associações para debater o assunto de um livro, o assunto de um artigo, e temos que lembrar que isso não é um trabalho, isso não é uma associação apenas possível dentro do meio acadêmico, porque já nessa época onde a escolarização e a alfabetização era muito baixa, pessoas que não eram acadêmicas se reuniam para debater e discutir livros, que poderiam se tratar de livros de ficção, que traziam uma reflexão ou trazia uma alegoria da realidade, ou podia ser um livro de filosofia. De qualquer forma, esse trabalho era feito em conjunto, muitas vezes até para baratear o acesso à informação, que por mais que fosse mais acessível do que em séculos anteriores, ainda não era muito barato. Então, o barateamento e o debate que trazia essas associações era muito importante até para a aquisição de todos os conceitos tratados naquela obra. Hoje em dia, podemos perceber uma certa individualização do processo de aprendizagem, que pode ser ou não o reflexo de uma lógica neoliberal de competição. Então, hoje em dia, parece que essas associações de leitura e de debates são menos estimuladas ou menos presentes. Talvez um reflexo natural, uma consequência natural da evolução das tecnologias e da forma como que interagimos com a informação ocorrida nos últimos séculos. Então, no último terço do século XVIII,
nós temos um aumento significativo da população de leitores acima de 6 anos, pelo menos no território que hoje constitui a atual Alemanha, mas também pode ser extrapolado para outros territórios da Europa com variações regionais. Nós temos um salto de 15% para 25% da população que agora podia ler. Isso tudo conjuntamente com a criação do ensino básico, com a introdução da escolaridade obrigatória, que o processo que prolongou-se desde o século XVII até o século XIX. E com isso nós temos uma nova massa de leitores que demanda novos livros, novas produções literárias. Antes disso, temos que lembrar que a população que lia se restringia a textos religiosos, que eram leituras repetitivas de um mesmo livro. E agora, com esse novo hábito de leitura difundido pela população, pelo menos por uma parte maior da população, houve a demanda também por novas obras, porque a leitura não era mais repetitiva de um mesmo texto, mas uma leitura extensiva. E nesse período também surgem os primeiros best-sellers. Então temos no século XIX, em 1810, precisamente, livros com tiragens de mais de 1 milhão de cópias, que é significativo, são números significativos até para a atualidade. E isso tudo aconteceu dentro desse processo de massificação da leitura. Todo esse processo também levou a uma mudança de eixo da produção de livros teológicos, científicos, para um eixo de produção de livros de filosofia, de ficção e também de pedagogia, porque nesse momento havia uma preocupação bem recorrente sobre as formas de ensino, etc., a educação no geral. Então todo esse processo trouxe uma nova massa de leitores que impulsionou também o mercado de livros, que agora não se limitava a livros teológicos científicos, mas também a outras formas de literatura. Dentro ainda dessas ideias iluministas, nós temos algumas convicções fundamentais, como por exemplo a ideia de que há uma dignidade natural para todos os seres humanos e que esses seres humanos têm direitos e liberdades fundamentais também. Eles eram conscientes, portanto, de que para classes muito baixas da população, da camada social daquela época, que não possuíam acesso à alimentação, que não possuíam condições de higiene mínima e, portanto, eram vulneráveis a muitas doenças, antes de trazer a emancipação intelectual, o acesso à educação formal, era imprescindível dar uma melhoria de vida a essas pessoas para que assim pudessem ter acesso a essa educação. E essa ideia está contida em um provérbio que vem do latim, que é traduzido para o italiano, também para o alemão, e se traduz como primo mangiare, dopo philosophare, ou erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, que traduz como algo como primeiro vem a comida, a alimentação, depois vem a filosofia. Essa ideia é importante para pensar que a dignidade natural dessas pessoas primeiro passa por estar alimentada, primeiro passa por estar saudável e não estar vulnerável às doenças, como no caso a peste negra que assolou a Europa e outras formas de doença como gripe, etc. Essa preocupação com a educação também tinha um objetivo de aumentar a produtividade nas indústrias e também aumentar a disciplina no trabalho. Lembrando que as crianças nessa época já estavam trabalhando em fábricas e muitas delas não sentiam não viam motivo em se dedicar para as atividades escolares que agora começavam a ser obrigatórias em diversos territórios. E os iluministas se preocupavam então em dar a essas crianças a capacidade, por meio da educação, de ajudarem a si próprias. E essa ideia das crianças poderem ajudarem a si próprias por meio da educação talvez seja um ponto de partida muito interessante para pensar a educação até nos dias de hoje. Ainda que com certas reservas a todos os princípios iluministas, podemos perceber que trazer a emancipação intelectual para as pessoas por meio da educação pode ser e deve ser um dos objetivos ou dos pilares fundamentais para a educação ou para estratégias pedagógicas hoje em dia. Mas então, por que a leitura ainda é tão importante? Ou, com tantos meios audiovisuais que permitem o acesso à informação, por que ainda apostar tanto na leitura? Antes de mais nada, toda essa retrospectiva histórica é uma forma de conscientização do quão recente, do quão importante foi essa massificação do acesso à leitura, ou seja,
a introdução do ensino básico, da obrigatoriedade escolar e de o quão importante é você ter uma população de leitores muito grande e também pode ser crítica ao conteúdo que lê e possui uma independência quanto ao acesso à informação. E além disso, temos que lembrar que não é porque um conteúdo é escrito em um livro físico ou um livro digital, não é porque está organizado em forma de livro que é um conteúdo não passível de crítica ou um conteúdo completamente verdadeiro. Por mais que livros tragam ainda talvez a ideia de autoridade, ou de um autor de livro traga a ideia de autoridade, temos que lembrar que todos os livros, todos os conteúdos são passíveis de crítica e devem ser criticados de forma construtiva, de forma a melhorar a produção de conteúdo ou a divulgação de conteúdo por meio tanto de livros quanto de outros meios audiovisuais. E também é importante lembrar que a junção de meios audiovisuais com a leitura de livros, com textos escritos, ela é imprescindível. Não é um ou outro, mas a união entre a leitura e o consumo de informações por meio de vídeos, por meio da televisão, etc. Dito isso, aqui na descrição tem a referência a alguns artigos em inglês que falam sobre a diferença, ainda são preliminares e esse estudo está longe de ser concluído, mas são algumas diferenças de estudo feitas sobre o processo de aquisição de conteúdo, seja por meio da leitura, seja por meio de outros meios audiovisuais, por exemplo, por uma série ou algo assim. Há umas diferenças interessantes, eu recomendo a leitura. E não só isso, mas também a definição de um conceito, por exemplo, do processamento ativo. O processamento ativo é quando pode ocorrer na leitura, pode ocorrer de texto escrito, pode ocorrer na aquisição de informação por meios audiovisuais, porém com algumas especificidades desse tipo de processo. Mas o processamento ativo, então, na leitura, é a criação de representações do texto que está escrito ali na sua mente e a associação com conteúdos já conhecidos, com um conhecimento prévio. Essas duas etapas compõem o processo de aquisição ou de aprendizagem daqueles conteúdos. Quando nós consumimos alguma mídia audiovisual, como uma série ou assistimos TV, concorrem alguns outros estimulantes. Por exemplo, é muito comum hoje em dia utilizar o celular enquanto assiste alguma coisa. Então, a informação que está sendo ouvida ou projetada em imagens fica em segundo plano, enquanto uma atividade em primeiro plano, seja usar uma rede social, seja responder mensagens, está em primeiro plano. E isso pode prejudicar simplesmente por conta da divisão da concentração, pode diminuir a possibilidade de aquisição de conteúdos e daquela informação que está sendo transmitida. Ao passo que na leitura, o processo não pode ser multitarefa, ele tem que ser completamente dedicado e concentrado na leitura. Então, é quase impossível, né, eu diria, ler uma mensagem no celular e ao mesmo tempo continuar a ler um livro. É necessário parar e responder a mensagem e depois retornar à sua leitura. Portanto, a concentração naquela atividade é um pouco maior, não é dividida e não tem a competição de outros meios audiovisuais. Novamente, um meio não exclui o outro, a união entre meios audiovisuais com a leitura é absurdamente produtiva e deve ser estimulada. Portanto, se há algum livro ou algum filme que inspirou algum filme, por exemplo, a série Game of Thrones ou qualquer coisa do gênero, se há algum livro ou uma fonte escrita que inspirou um produto audiovisual que você gosta, é importante sempre tentar inserir esse hábito de leitura na sua rotina e explorar esse meio, esse outro suporte de leitura, de conteúdo, de uma coisa que você já gosta e, portanto, vai ter uma conexão emocional já mais facilitada. Há informações dentro do livro que às vezes não são fáceis de ser traduzidas no meio audiovisual, ou que se fossem traduzidas nos dariam produtos muito longos e dificilmente cativariam a população, ou a população que quer consumir aquela informação, por ser algo muito extenso. Então os livros normalmente possuem ideias mais densas e ideias um pouco mais elaboradas, que talvez naquele meio audiovisual não seja possível explorar tão profundamente. No fim das contas, a leitura não é um ato intelectual ou restrito a uma população acadêmica, a uma população que tem acesso à informação privilegiada em detrimento de outras.
Como a gente viu, ainda bem que desde o século XVII ou desde o século XV, onde começou a impressão de livros e folhetos e jornais em massa, nós estamos sempre aumentando a quantidade de pessoas que têm acesso, ou seja, estamos aumentando a universalização do acesso à informação. E isso é imprescindível. Então a leitura não deve ser reservada ou não deve ser guardada como algo superior ou como algo restrito a uma população intelectual de universidades, mas a leitura tanto de ficção quanto de filosofia ou qualquer outro gênero deve ser estimulada em qualquer camada social, e todas as pessoas devem ter o direito de poder acessar esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. Então, na próxima vez que você sentir preguiça de começar uma leitura, talvez porque ela seja longa, ou talvez porque não tem o hábito, de fato, a leitura, tente lembrar de todo esse processo histórico e do quão importante é ter a possibilidade de acessar um livro desse. E quem sabe você não possa encontrar coisas novas e diferentes dentro desse suporte de texto que às vezes não se encontra em outros suportes, como os meios audiovisuais.